Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe seu dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós, nessa casa conhecida como Casa de Oração, para mais um devocional da Bíblia. Nós estamos aqui em 1 Reis, capítulo 8, e hoje nós vamos ver aqui Salomão, finalizou aí a construção do templo, que levou 13 anos para ele concluir, e agora chegou o momento de se alegrar, de festejar, um momento de festa. Eles estavam já em festas, e aqui nós vamos ver aqui o translado da Arca da Aliança do Senhor. Salomão chamando toda a congregação, os anciões, os sacerdotes, reunindo o povo nesse templo glorioso. Você imagina, você consegue imaginar aí um templo construído para Deus, revestido com ouro batido, onde o altar era de ouro, pedras preciosas, colunas lindas, Você imagina. E é tão lindo aqui, emocionante esse contexto, porque a gente vai ver aqui que depois que os sacerdotes eles saem ali do altar, eles não conseguiram ministrar, eles não conseguiram falar nada, porque tamanha era a glória, a presença de Deus naquele lugar. Tomou conta do ambiente, aquela nuvem, aquela fumaça escura, E aí a gente vai ver aqui Salomão fazendo um discurso lindo, trazendo a memória do povo que Davi, noutra hora, não poderia construir o templo, para o Senhor, mas Deus o designou para essa finalidade, e chegou esse momento glorioso, dia de festa. E aí ele continua com uma oração, orando a Deus para que Deus venha habitar no meio do seu povo, que as orações do seu povo venham a ser atendidas, principalmente se eles jurarem, ali dentro da congregação, E também interessante esse contexto. É lógico que hoje a gente sabe que Deus não habita em templos feitos pelos homens, Essa questão da igreja tem uma conotação um pouco diferente, que vem mudando ao longo do tempo, porque aqui a gente vê um lugar que era sagrado, e hoje o templo ele é consagrado a Deus, Jesus Cristo, quando estava naquela cruz, ele venceu a morte, e o véu que separava o lugar santo dos santos, ele se rasgou de cima a baixo. Então, hoje Deus habita em nós, Nós somos casa de Deus, morada do Senhor. O Espírito Santo habita dentro de mim, dentro de você. E detalhe, não é somente a oração, aqui do homem de Deus que prevalece, não. Naquele tempo você vê aqui Salomão fazendo uma linda oração, mas hoje nós temos livre acesso a Deus. Então, fica aí um pouquinho desse comentário para a gente desfrutar. O texto aqui é um pouco longo, mas vamos discorrer e Deus vai trazer entendimento e sabedoria para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Congregou Salomão os anciões de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si, em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão, na ocasião da festa no mês de Estamim, que é o 7º. Vieram todos os anciões de Israel e os sacerdotes, tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda da congregação, e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os varais.
Os varais sobressaíam tanto que as suas pontas eram vistas do santo lugar, de fronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto ao Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Salomão fala ao povo, versículo 12. Então disse Salomão, declarou que habitaria em trevas espessas. O Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda em pé, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei Israel, meu povo, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer meu nome. Porém, escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: Já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor. E edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança, que o Senhor fez com nossos pais, pois quando os tirou da terra do Egito. Salomão ora a Deus. Amém? Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra. Como tu que guardas a aliança e a misericórdia de teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste, pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: Não lhe faltará sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel. Contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não se podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: O meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do
teu povo de Israel, quando orarem neste lugar, ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu nos céus e age e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar a ti nesta casa, ouve tu nos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que deste a seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho, em que andem, e da chuva na tua terra que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e perdoa, age e dá a cada um segundo os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar, voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem, como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque o enviares e orar ao Senhor, voltado para esta cidade que tu conheceste, e para a casa que edifiquei o teu nome, ouve tu nos céus a oração e a súplica, e faze-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra que deste a seus pais, para esta cidade, que escolhestes para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti todas as suas transgressões, que houverem cometido contra ti, e move
tu a compaixão, os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles. Porque é o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvirem em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor, Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio de teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Salomão abençoou o povo, versículo 54, caminhando aqui para o final, né? Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor, nosso Deus, seja conosco, assim como foi com nossos pais, não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim se incline o nosso coração para andares em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais, que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam presentes diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que faça a ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardarem os seus mandamentos, como hoje o fazeis. A conclusão da solenidade, versículo 62. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico que apresentou ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos. Porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno, para que nele caberem os holocaustos e ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos, e todo Israel, com ele uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito, perante o Senhor nosso Deus por 7 dias. Além dos primeiros 7, a saber 14 dias. No 8º dia desta festa, despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas alegres e de coração contente por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a seu povo. Aleluias, glórias a Deus. É interessante a gente fazer aqui um resumo, né? Que primeiramente durante essa festa dos tabernáculos, Israel se lembra da fidelidade de Deus ao tirar seu povo do Egito. Por isso que ele fala aqui no final das tendas, né? Então o povo fazia esse memorial ao que eles tinham vivido, né, ali no Egito. Então eles
comemoravam essa saída, né? Esse novo tempo que eles estavam vivendo. E Deus, ele escolheu um lugar para o seu nome e um lugar onde seu povo poderia vir à sua presença. A nuvem que representava a presença de Deus havia permanecido sobre a tenda da congregação onde a arca havia sido mantida durante a jornada pelo deserto. Lembram-se, né? Era tão lindo quando a gente medita ali, né? Aquele povo no deserto e a nuvem, né? Pairava sobre a tenda, né? Da congregação ali. E ali Deus, ele estava sempre direcionando o povo, né? Era uma coluna para proteger o povo durante o sol, durante o dia, e uma coluna de fogo à noite ali para os aquecer, né? Era uma coisa linda, é um cuidado de Deus. Então o povo celebrava isso e Deus queria que o povo permanecesse celebrando isso ao longo das gerações, para que os filhos dos filhos não se esquecessem o favor de Deus, né? E nesta oração de dedicação feita por Salomão, o rei relembra as condições da promessa de Deus. A obediência traz o quê? Bênçãos e a perpetuação da linhagem de Davi. O pecado que traz maldições, né, da aliança, os atos posteriores de Salomão são condenados pelo quê? Por suas próprias palavras. Então, todos os homens israelitas deviam participar da festa dos tabernáculos. Então é assim, é lindo a gente ver o quê? Que havia assim, um cuidado muito grande ali. No início, por que né, aqui nessa explicaçãozinha fala que Salomão mais na frente ali, ele é condenado pelas suas próprias palavras? Porque começou muito bem, né? E a gente, quando a gente se converte, pensa, lembra você no seu primeiro amor. Ou você pode estar vivendo seu primeiro amor aí, né? Você pode ser um novo convertido. Quando a gente está no primeiro amor, a gente quer converter todo mundo. A gente não vê limites para falar do amor de Deus. A gente se sente um super crente, a gente tá tão cheio da presença de Deus que a gente acha que vai converter todo mundo. E fato é que a gente vê os frutos disso. Eu e o Rodolfo, quando nós estávamos no começo da caminhada, a família dele, né, não era cristã. E hoje é uma família de pastores, de sacerdotes, né? Foram ali levantados para fazer a diferença. Só tem um irmão dele que ainda não foi ali consagrado, mas há uma promessa sobre a vida dele, no tempo certo há de se cumprir. Então, assim, talvez você se vê aí esfriando de falar desse amor de Deus, mas não deixa isso esfriar ao longo da sua caminhada, né? Relembre isso sempre, não deixa essa chama se apagar, ainda que venham aí situações, né? Eu costumo sempre dizer, é muito bom a gente, para mim, serve muito os louvores, porque os louvores faz a gente se conectar com Deus, a gente refletir nas coisas do reino. É claro, né, que a gente deve selecionar os louvores também, porque as coisas estão sendo tão distorcidas que até aqueles louvores que outrora levavam a gente a uma adoração genuína, hoje estão meio, né? Só que tudo feito com ordem e decência dá certo. Então, busque aí essa presença de Deus, se encha da presença de Deus. É um texto gostoso da gente ouvir, da gente ler, da gente meditar, porque a gente vê aqui um brilho e um encantamento com a presença de Deus. E que nós venhamos viver isso também todos os dias da nossa vida. Amém? Amém, graças a Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Amém. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa rica palavra, por esse ensinamento profundo, Senhor, quão importante é a gente ter zelo e cuidado sobre as coisas do Senhor, de orar, Senhor, buscar o Senhor incessantemente, Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, meu Pai. Que a gente possa, meu Deus, não ser simplesmente adoradores, pequenos cristos aqui na terra, cristões, Pai, da boca para fora, mas sim de atitude, Senhor, trazendo, Senhor, um bom exemplo, glorificando o Teu santo nome, Pai. Nós queremos, Pai, se encher, Senhor, da Tua glória, da Tua presença, Pai. Que o Senhor possa, assim como nós vimos aqui nesse contexto, onde o Senhor se fez presente naquele templo, nós sabemos que hoje o Senhor faz presente e faz morada em nós, que a Tua presença seja real na nossa vida, na nossa casa, na nossa família,
Que a nossa casa se enche, Senhor, da Tua glória, da Tua Shekinah, cheio de amor, de mansidão, de longanimidade, de bondade, de amor ao próximo, Pai. Porque isso são os frutos do Espírito. Sim, Se uma vez nós estamos, Senhor, dando fruto ao Senhor, nós vamos exalar, Senhor, essas bem-aventuranças, a ter essas boas atitudes, Pai, no meio do Teu povo. Nos glorifica, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, para que a gente possa, Senhor, exalar, Senhor, a Tua presença, Senhor, no meio desse povo, meu Pai. É o que eu lhe peço e já te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. E luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!